irmão, minha irmã. Quinta-feira, 28 de março, estamos na terceira semana do tempo da Quaresma. Quero te convidar para refletirmos o evangelho de hoje, que se encontra em São Lucas, capítulo 11, versículos de 14 a 23, e diz assim: Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: É por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios? Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Quaresma, tempo de conversão, chegou para nós o reino de Deus. Jesus disse aqui: mas se é pelo dedo de Deus, ou seja, pelo poder do Espírito Santo, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. A Quaresma é esse convite de nós permitirmos que o dedo de Deus, o poder de Deus, nos toque e expulse de nós os nossos demônios. Primeiro demônio, o demônio que nos faz sermos mudos. O mudo que não fala, o mudo que não louva, o mudo que não confessa, o mudo que não agradece, o mudo que não pede perdão. Quantas vezes, irmãos e irmãs, nós estamos mudos. E a experiência do toque de Jesus em nós, a gente, quando a fez, experimentou isso. De alguma forma, a gente deixou de ser mudo. A gente aprendeu a agradecer, a bendizer, a proclamar, a testemunhar, e nós saímos dessa mudez. E, na verdade, essa mesquinharia de quem não põe para fora suas gratidões, sua confissão de fé. Nós podemos hoje sermos tocados pelo dedo de Deus, pelo poder do Espírito Santo, que é Jesus. Agora, tem um outro demônio aí também para ser expulso. Nós vemos aqui no Evangelho a bagunça que virou esse exorcismo que Jesus fez. As pessoas, alguns, não é? Foram capazes de dizer, como está aqui no Evangelho, mas alguns disseram: é por meio de Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Gente, que coisa mais sem sentido. Jesus era um homem bom, um homem virtuoso, curava enfermos. Jesus já tinha lá a sua fama. Eles estão diante de Jesus e havia um homem mudo, ele nunca falou. Jesus toca a hora sobre ele e o homem começa a falar, diz o Evangelho. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas sempre eles, os fariseus, os mestres da lei, ao verem um fato desse, nem por um segundo eles pensam ou concluem: nossa, será que ele não é o Messias? Nossa, que homem bom! Ou quem sabe, Jesus, já que o senhor cura, vai lá em casa. E a gente está passando umas dificuldades? Não, eles atribuem ao diabo o poder de Jesus de expulsar o diabo. Que coisa mais sem sentido! E eu acho que todos nós vamos concluindo ao longo da vida uma coisa: quando pessoas que não são burras, e às vezes a gente até as tem por inteligentes. Quando pessoas que são inteligentes falam coisas tão sem sentido, no fundo elas estão revelando o coração de pedra que elas têm. De onde é que eles tiraram que Jesus expulsou Beelzebu pelo próprio Beelzebu e não pelo Espírito Santo e não por graça do Pai do céu? E, meus irmãos, essa inveja que eles tinham de Jesus, esse ciúme de Jesus, a falta de caridade com as pessoas. Jesus tinha caridade, Jesus se compadecia do mudo, do possesso. Eles não tinham caridade por ninguém. Se Jesus fazia um milagre num dia de sábado, eles se importavam mais com o sábado do que com o doente. Esse demônio do coração de pedra que faz com que a boca fale absurdos.
desculpe, e faz com que a boca fale burrices. E Jesus coloca: como assim eu estou expulsando o demônio pelo poder do demônio? Que falta de lógica é essa? Todo reino dividido contra si mesmo, ele vai cair? Mas se eu expulso demônios pelo poder de Deus, então chegou o reino de Deus. Qual é a dificuldade de reconhecer que eu estou agindo pela unção, pela força do Espírito Santo? E aqui está, minha gente, Quaresma, tempo de conversão. Será que o nosso coração não está de pedra diante do bem que acontece na nossa frente? E a gente sai vendo maldade em tudo e até o maligno em tudo, no bem que é feito ao outro? Quando pessoas inteligentes falam grandes burrices, pode ser porque o coração se tornou um coração de pedra. E Jesus, então, nos garante hoje: chegou para nós, irmãos e irmãs, o reino de Deus. Esse Jesus está vivo para nós, acessível a nós pela oração, pelos sacramentos da igreja, para expulsar de nós o demônio mudo, para expulsar de nós esse coração de pedra. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.